Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Nega Chique Podcast. Com certeza a felicidade toma conta, né? Porque aqui é só energia boa. Então, antes de nós começarmos, dá aquele cliquezinho, aquele like, aciona o sininho. E outra coisa, compartilha com os amigos, faz fofoca, como diz o meu amigo, um dos convidados hoje, faz fofoca. E não esqueça de fazer os comentários, porque senão o YouTube não faz a entrega e fica difícil, né, para a gente dar continuidade bacana nesse nosso projeto. Então, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre educação, com pessoas incríveis. Hoje eu tenho dois convidados, uma menina e um menino. Vai ser top, top. Então, muito obrigada a vocês, meus convidados, Joyce Reis e Thiago Lopes. Sejam muito bem-vindos. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por me receber aqui. Estou levemente ansiosa, mas assim, estou muito feliz de poder vir aqui, trocar uma ideia, bater um papo, que eu acho que vai ser engrandecedor. Vamos tentar fazer com que seja de uma maneira leve, mas que seja assim, que ajude, né, as pessoas a entender o que é o empreendedorismo, mas não só entender o que é, mas como isso pode ajudar e como a gente vem, quais são os caminhos que a gente vai trilhando para alcançar principalmente os nossos, né? É justamente isso. Nosso objetivo, assim, do podcast da Nega, é fazer com que a gente consiga levar para os nossos essas informações tão preciosas que tão pouco é dito, né? A gente quase não vê falando, né? Essa realidade, e ainda mais com pessoas que já estão no processo. Vida real, né? Vida real. É Vida isso. real. Thiago, fique à vontade. O que eu vou falar depois dessa introdução? Essa é que é a questão, né? Porque vocês chegaram tipo no estouro e eu fico assim, eu sou só um aluno da vida, tentando falar um pouquinho a linguagem da nossa gente, como a gente costuma falar, e tentando muitas vezes colocar em prática esse negócio de nós por nós, mas de um jeito, como é que é isso? Vamos refletir no dia a dia, sentindo as dores da galera, e ao mesmo tempo como o empreendedorismo falar desses mesmos termos, e sem perder aquele rebolado que a gente que vem de baixo começa a demonstrar, às vezes, na sobrevivência, e depois, quando descobre o poder da educação, e aí começa a deslanchar e tentando dar um empurrãozinho naqueles que estão um pouco mais enfraquecidos, porque são muitos problemas que a gente enfrentar, e eu acho que só a educação para resolver. É isso mesmo, né? A educação é a ferramenta transformadora, e isso não tem como, né? A gente falar que é diferente e é o caminho. É isso. Tirou da minha cabeça aqui. É transformação. Se você fala em educação, você fala em transformação. Pois é. E aí, eu acho que é daí que a gente parte, né? Então, vamos partir? Vou começar com as meninas, Thiago, tá bom? Ladies first. Gente, eu sou apaixonada, né? Porque eu estou com uma professora de inglês. Eu estou batendo na minha cabeça aqui há anos. Pronto, meus problemas já foram resolvidos. Já foram resolvidos. Pode ter certeza. Ai, Joyce, isso é muito legal. Certeza. E uma curiosidade, quando eu convidei Joyce, eu não sabia. Por coincidência, a mãe de Joyce é uma das minhas empreendedoras e expositoras da Feira Arte da Nega. Então, para você ver como este nosso universo é pequenininho, né? Exato. Sempre circulando ali. Olha, minha mãe, ela é a imagem da transformação. Minha mãe é enfermeira, por profissão inicial. Quando eu engravidei, minha mãe resolveu que ela faria crochê, coisas de crochê para o meu filho. E aí ela mandou tão bem naquilo que hoje ela é uma crocheteira, assim, que expõe e ela, assim, empreende de uma maneira... Ela está sempre se renovando, se transformando. É incrível. E ela falou assim, Joyce, Elisa é um caminho, assim, ela é um evento. Então, como sempre, cercada de mulheres incríveis e muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz quando eu soube. Eu falei, caramba, Tatá, o universo é fogo, né? Tudo ali, tá tudo juntinho, gente. Muito legal. Vamos lá. Joyce, o que a motivou a se especializar em hemotologia e ensino de línguas? Como essas áreas se interconectam na sua prática pedagógica? Ai, eu amo essa pergunta. Então, é porque, assim, primeiro, a ideia de se especializar em hemotologia é uma coisa muito, que para mim,
fica muito assim, nossa. E muitas pessoas nem sabem o que então. é hemotologia. Fala para os nossos amigos e amigas. A hematologia... Na verdade, assim, vamos começar entendendo o seguinte. Eu não gosto da ideia de dizer que eu sou especialista em nada. Eu sou estudiosa em algumas áreas. Sim. Então, eu gosto de estudar as coisas, principalmente coisas que me ajudam a construir o que é o meu objetivo de vida, que é nós por nós. Entendeu? Então, a hematologia, na verdade, ela é o estudo de todo o potencial que uma pessoa consegue alcançar dela, né? Então, basicamente, essa é a hematologia. Aí, como que isso entra? Como que isso me atinge, né? Imagine eu, super jovem, 20 e poucos anos, conhecendo o Dr. Luiz Machado pela primeira vez, entendendo alguma coisa de neurociência, tentando saber para onde eu vou com isso. E aí, eu percebendo que, na verdade, quando você tem uma ciência que tem o objetivo de estudar o potencial de uma pessoa, eu tenho, na verdade, a ciência do professor. Né? O que nós, como professores, fazemos? Qual é o nosso objetivo? É fazer com que o nosso aluno encontre o máximo e entregue o máximo do seu potencial. É muito interessante, né? É muito lindo, né? Eu fico assim, sempre meio, ai, cara, isso é tão bonitinho. Porque eu acho que funciona mais ou menos desse jeito. Então, a hematologia, ela me impactou de uma forma tão forte que eu percebi que é isso, ela é o meu caminho. E ela foi meu ponto de partida para a criação da metodologia da Next Place, né? Então, quando eu paro e eu penso em hematologia, eu penso que é o ponto de partida de um professor. E aí eu levo isso em todas as minhas práticas pedagógicas. Eu levo isso não só para a minha sala de aula, mas eu levo isso para os meus professores parceiros, eu levo isso para as pessoas com as quais eu interajo. Você passa a emotizar tudo o que você faz. Então, eu acredito que seja bem nesse caminho de, se você tem como encontrar ferramentas de melhorar e alcançar o potencial de alguém, que isso seja feito de uma maneira leve e que seja feito. Que seja feito. E com isso você consegue extrair e enxergar o que o outro tem de melhor, né? Porque muitas das vezes essa própria pessoa ela ainda não se enxergou. E pouco acredita. Eu estava vindo para cá junto com a minha produtora, justamente conversando sobre isso. Falei, cara, eu acho que cada um tem algo de melhor a oferecer. Entendeu? E é bom quando a gente tem um profissional que consegue detectar extrair, isso. Né? Extrair. Legal. Tiago, vamos lá com o Tiaguinho. Como você, Tiago, começou sua carreira em Tiago é fotógrafo também, né, gente? Ai, gente. Nos conhecemos em 2014 na Carnavalha, um evento de carnaval. Aí o Tiago começou a fazer o trabalho de cobertura fotográfica, né, Tiago? Foi aí foi amor, né? Foi amor. A primeira coisa que eu quero saber é se o pessoal já deixou o like e comentário do que está achando do papo. Não vão. Porque quer saber de fofoca, mas não quer bater o aplauso para a fofoca. Exato, tem que bater Primeiramente palma é isso, a fofoca tá boa, porque já começou chegando com um negócio ali de aprendizagem e neurociência, e tu falou fotografia que tem a ver com arte, de fato, comecei fotógrafo. Então essa é uma das minhas milhares de personalidades, porque quando a gente está empreendendo, a gente começa a descobrir várias coisas. É verdade. Seja para pagar conta, seja porque vai descobrindo talentos também. De, olha só, tem capacidade disso, daquilo, e aí você vai testando. De fato, comecei fotógrafo, aquela coisa padrão, social, festa de aniversário, casamento, mas faltava ainda um tchan, entro na pedagogia, falta ainda aquele tchan que não é sala de aula tradicional e não vai fluindo, e aí eu começo a estudar neurociência, e aí vai para essa questão do afeto, da inteligência emocional, passa por Goleman, e aí vai ainda, você percebe que está faltando alguma coisa, aí você, acho que agora é aquilo que ela falou, de você chegar, e se não for você a pessoa que tem que falar? De repente traduzir, simplificar, que tem gente que está do teu lado, muitas vezes assim, o que é benchmark? Então, fazer fofoca é a mesma coisa. É isso. Só que no português. Ou então, quando a mãe falava, vai lá no local tal e vê o melhor preço de 3 lojas, você está fazendo benchmark, está vendo a concorrência, aí eu comecei a perceber que a minha galera, que vem da quebrada, que vem das favelas, já faz isso desde sempre. A gente empreende desde sempre, mas falta um negocinho para começar a desabrochar, talvez. E aí, esse negócio de neurociência,
Aquela criança que com 5 anos está vendo o telecurso 2000, 5 da manhã, para quê? Do nada? Gente, é porque, né? Engana, né? Mas é porque tem a planta de rejuvenescimento na minha casa que deixa eu... Mas a gente vai vendo isso acontecer, e aí eu percebi que não era só fotografia, ficar muito limitado. Então, teve teatro, teve dança contemporânea, teve kung fu, teve balé. Eu fui passando por várias coisas que pudesse tentar explicar esse negócio de comunicar. E a gente percebe que comunicação, a gente pode comunicar se mexendo, pode comunicar só olhando, né, ou falar algo. E tem gente que é muito bom desenhando, mas é muito tímido. Tem gente que fala pelos cotovelos, mas não sabe falar direito. Tem gente que, frente ao espelho, não acontece nada, mas quando está entre amigos, a pessoa é a melhor oradora da turma. Então, o que está faltando para dar aquela, né, impulsionada? Resumindo, isso aí já foi a minha história desde que eu era pequeno, porque eu era aquela parede gelada que não falava nada, que não falava para fora. Então, faltava algumas coisinhas. Aí é onde entrou a educação. Porque quando eu vi que tinha que desbloquear, e acho que desbloqueou demais. Porque aí entrou a educação empreendedora. E o que motivou essa transição e como essas duas áreas se conectam para você? Quando eu comecei a perceber que, então, não é só clicar, irmão. Tem que entender de finança, tem que fazer aqui o estoque, tem que dar o preço correto, porque senão você não ganha. E aí você está lá pagando um aluguel, o boleto está mais caro, o boleto está vencendo e você não está vencendo. Eu comecei a perguntar, então, como é que vence igual aos boletos? E aí eu tive que vai ter que estudar um pouquinho de finanças. Mas não gosto de planilha. Então, vou ter que pegar um caderninho, como o papai e a mamãe faziam, anotar a entrada e saída do que você gasta no mês, para ver se consegue pagar um cursinho aqui, ou se dá para ir num evento lá onde que é de graça, mas é longe, você vai pagar passagem. Aí eu percebi, vai ter que entrar, estuda. E aí foi vindo esse negócio de gestão, do bastidor do negócio, da pessoa que está por trás do negócio, de que você é funcionário de você mesmo, aquela cobrança. Aí lembra aquele papo de mãe, quando você ficar adulto, não tiver para tomar conta de você, você percebe que é você com você mesmo. Aí rede de apoio, network, vai começando a ver essas palavras, meio que um brainstorming da vida, uma coisa meio solta, e você percebe, aquela eu acho que eu já de retalho vai tomando forma, né? E que seja uma forma harmônica, para realmente você não ficar como muitos de nós, infelizmente, fica perdido, tomando porrada de todos os lados, porque o boleto chega, você não fatura, não desenvolve, e aí vem essas informações diversas que vão te deixando sufocado, e aí você pode desistir de quebrar o negócio ou muitas vezes desistir da vida. Casos mais graves que a gente vê muito empreendedor entra virando estatística, e aí foi porque que juntou. Não é simples, né, gente? Não Empreender é simples. Não é simples, não existe simplicidade. É desafiador, né? Desafiador. É desafiador. E a todo momento, né? A todo momento. E eu acho que você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é isso, né? Comunicar é se expressar, seja qual for a expressão. Então, eu acho que esse seu caminho, assim, é muito bonito, esse tanto de coisas que você fez, achei o máximo. E que tudo vai levando... Às vezes você tem um hobby e você acha que esse é o hobby que vai fazer com que você chegue lá, né? E às vezes não. Às vezes isso aí é só para ser um hobby mesmo. E você é muito bom fazendo uma outra coisa. Seja gerindo, né? Seja à frente ou sendo ali nos bastidores. E realmente, empreender é tão desafiador, né? Que você fica... É gratificante porque a gente vai se conhecendo, muitos desafios, mas dói. Empreender dói. Isso. Você vê o resultado ali, né? Você vai vendo aquele resultado ali, mas, ao mesmo tempo, você começa a se cansar. Porque, tipo assim, não é sempre que você vai ter o maior resultado muito rápido. Às vezes, o pequeno resultado deveria ser o suficiente para você continuar, mas aí, não necessariamente, você consegue ver aquilo. Mas sabe por quê? Eu falo isso assim É porque você já está vindo de um processo de construção. Cansativo. Porque, às vezes, quando aquele resultado vem, mas você já levou tanta burdoada lá atrás que você não consegue enxergar. Isso. Eu brigo comigo. Brigo não, eu converso muito com a minha equipe. Que elas falam, Elisa, isso está acontecendo. Eu falei, não está acontecendo, está faltando, está faltando. Mas é por quê? Mas... Entendeu? Tem as coisas... acredito que seja isso. Mas a gente tem que estar firme. Né? Sabe o que acontece? Você falou duas palavras muito importantes que são chave para a gente começar a entender esse processo de dor. Pode ver que tudo na vida é dor. O dente, quando começa a crescer, as pernas que doem, caiu da bicicleta, tem todo o processo de dor. Mas que dor é essa que geralmente a gente sente quando vai empreender? Ou que dor é essa que nos oferecem? Que muitas vezes, por exemplo, você vai fazer uma feira não sei aonde, vão te dar visibilidade. O meu amigo, visibilidade não paga boleto. Qual é a troca? Qual é a troca? Eu te dou algo, que é o meu trabalho, que é o meu crochê, que é a minha fala, você me dá algo.
E aí acontece. Você vai cansando, né? Só que isso é contra, por exemplo, a prática capitalista, que é o quê? Cada um por si, vamos que vamos. Mas quando você pega esse que nem você falou da feira, o empreender coletivo, eu tenho uma almofada e você tem a cadeira. Você acha que não vai dar um valor amplificado não só pelo objeto, mas para quem fez? Falar, caramba, olha só que esse negócio aqui. A pessoa vai olhar assim, tá, sentou confortável, e aí essa dor que vem lá atrás, valeu a pena ter costurado lá o negócio, valeu a pena ter visto lá os 700 mil vídeos no YouTube de técnica de costura para cá e para lá, valeu a pena não ter ido para aquela balada. Sim. Com aquela grana você investiu num cursinho, ou pagou a passagem para ir não sei aonde, ou material. Ou material, ou pagou a internet para ver Nega Chique. Que você aprende. Obrigada, Thiago. Tô te falando, menina. Não dá ponto sem nó. Segura. Excelente. Vamos nessa. É isso aí. Joy, como suas experiências de intercâmbio na África do Sul e na Argentina influenciaram sua abordagem ao ensino de inglês? Foram duas experiências bem diferentes, né? A da Argentina foi o seguinte, eu precisava sair, eu queria, na verdade, sair do Brasil para fazer uma viagem, mas eu, de alguma forma, eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo só viajar. Vou viajar, vamos curtir. Eu não consigo fazer isso. Então, eu falei, então eu vou estudar. Vou viajar, mas vou para estudar. E procurei na internet, de maneira muito leiga, encontrei uma escola de espanhol, falei, vou para lá, vou estudar espanhol, tá tudo bem. Não falo espanhol tão bem, porque fiquei pouco tempo, mas também, quando eu cheguei lá, a escola era uma escola alemã. Então, não era assim, português e espanhol. Não era espanhol, era alemão e espanhol. Já deu ruim para mim daí. Eu já falei, pronto. E nós que somos brasileiros, nós temos isso, né? Nós partimos do princípio que nós sabemos coisas. A gente fala espanhol. Isso é fato. Só que eu cheguei lá, descobri que não falava. E aí, eu tive a oportunidade ali de ver como outras culturas abordam a educação, como elas trabalham com a questão do ensino. De maneira, coisas que eu avaliei que eram bem positivas e coisas que eu avaliei que, cara, talvez isso não funcione. Então, a experiência na Argentina, ela tinha essa abordagem um pouco mais fria, sim, por causa das pessoas que geriam ali o negócio, né? Então, essa foi a da Argentina. A da Cidade do Cabo, né, que foi a da África do Sul, que é a minha paixão, ela aconteceu com o objetivo de quebrar, e aí isso é uma coisa que eu levo para a minha vida, quebrar os padrões. Então, se eu falar para você assim, para onde você viajaria para você fazer um intercâmbio e aprender inglês? Não é, com certeza, o primeiro lugar que você vai pensar não é a África do Sul. Você vai pensar Estados Unidos, você vai pensar Canadá, Austrália. Se você já pesquisou alguma coisa, talvez você pense em Nova Zelândia. Mas a África, você vai para a África estudar inglês? E aí... Entendeu? Você entendeu? Entendi. Aí foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu fui sozinha. Mas por que você escolheu África do Sul? Você pesquisou antes? Você fez um... Entendi. Então. Entendi. Se eu tenho a possibilidade... o útil ao agradável. Porque, assim, na verdade, assim, nós somos ditos constantemente que o inglês não é pra gente, né? Você... Por que você quer aprender inglês? Mas isso não é para você. Ou então, quando eu comecei a aprender, as pessoas falam assim, mas isso é coisa sua. Tá, isso é coisa sua. Não, isso não é coisa minha, isso é coisa nossa. Né? Isso é coisa nossa. Hoje, eu tenho o entendimento de que não existe um inglês único. O inglês é uma língua praticamente universal. A gente está aqui e as pessoas estão aprendendo inglês. Se a gente quer fazer a integração, se a gente quer exportar, se a gente quer sair, a gente estava falando do carnaval, a gente fala de workshops, a gente fala que o inglês é uma maneira, sim, de comunicação. E é uma maneira eficaz. Tem palavras inseridas lá no nosso vocabulário. Né, Tiago? Trouxemos aqui, né, Tiago? Uma gama de palavras em inglês. A gente improvisa para poder traduzir, mas sabe que tem um... Então, é interessante porque isso tem a ver com um pouco da elitização do empreendedorismo, sabe? Com essa coisa de
você passa a empreender. Eu vou fugir um pouco, daqui a pouco eu volto para responder. Pode ficar super à Porque eu sou vontade. dessas que eu vou passeando. Mas eu acho que tem a ver com essa elitização. Porque é isso. Ah, benchmarking. Ah, peraí. É tipo assim, a gente não tá aqui falando de negócio, tá falando de business. Sabe? Entendi. Tipo assim, mas aí é isso. Se você está falando de negócios, pode ser que talvez isso seja, que haja algum incômodo. Mas se é business, é outra coisa. Então, eu acho que tem a ver um pouco com essa elitização. E esse trabalho que você faz de quebrar isso é um trabalho muito interessante. Vindo de uma pessoa que trabalha construindo, né, a língua inglesa nas pessoas, eu acho que é muito importante desconstruir também essa elitização. A gente empreende, a minha avó empreendia, a minha bisavó empreendia porque elas tinham que lavar roupa para fora. Isso aí. Então, elas tinham uma lavanderia. É isso. Entendeu? Agora você vê, não, porque tem... Não, é isso. O dinheiro entrava, elas calculavam, gastavam o sabão, gastavam com a água e sabiam quanto custava. E é isso. Então, o inglês é importante. O inglês é importante. Ele é necessário. Mas elitizar o que a gente já tem, o que a gente já vive, as nossas grandes empreendedoras, e aí eu vou voltar lá, eram as escravas de ganho. Isso aí. Elas empreendiam. Estava lá, estava acontecendo. Aí agora que a gente botou em inglês, aí é moda. Entendeu? Então, a África me trouxe essa conscientização, sabe? A escolha de sair do Brasil e ir para a África, ela veio com essa força de não é para mim. Porque se existe um país para onde eu posso viajar para aprender inglês, então existe a possibilidade de gente preta falar inglês sim, pô. Claro que sim. Isso eu não tinha nem o conhecimento. Nigéria. Não. Era tipo, eu vou para a África e eu vou dar um jeito. Onde é que eu posso ir na África? África do Sul. Ótimo, vou lá, Cidade do Cabo, e vou aprender. E aí, esse entendimento, eu trago. Né? Eu trago para a minha realidade. Eu trago para a criação das minhas práticas. Eu vi como era caloroso o ensino. Então, olha humanizado. Olha como isso tudo vai meio que se intercalando, né? Eu falo de hematologia. Isso. Eu falo da importância de alcançar o seu potencial através de não só emoções, mas experiências. Eu viajo, encontro essas experiências e, a partir disso, eu construo a minha vivência. A maneira como a gente vai se relacionando. Então, todas as minhas práticas, elas são realmente resultados dessa experiência. E quando a gente pensa em hematologia, a gente pensa... tem uma fala que é muito polêmica, né, do Dr. Luiz Machado, que é o pai da hematologia, que é que, assim, não existe sobrenatural. Ele fala que não existe. Assim, isso é uma coisa muito complicada para mim, porque eu sou uma mulher religiosa, mas ele diz que não existe sobrenatural. Ele diz que o seu sexto sentido, na verdade, ele é resultado de outras experiências que você teve que ficaram guardadas no seu subconsciente, que elas surgem diante de uma coisa ou outra que você vive. Sim. Então, com todas as experiências que você teve, com todas as coisas que você fez, com todas as experiências que você teve, com todos os trabalhos que você fez, às vezes você vai olhar aquela situação e você vai, eu acho que não é esse caminho. Provavelmente, quando você começou a empreender, o caminho, as decisões que você tomou lá não são muito diferentes das decisões que você tomaria hoje. Hoje você olha para trás e fala, eu poderia não ter feito daquele jeito. Mas, na verdade, você tinha que ter feito daquele jeito. Porque se você não tivesse feito daquele jeito, hoje você talvez nem pensasse dessa forma. Estaria aqui. Entendeu? Então, nada por acaso, resultado. Né? Nada é por acaso, exatamente. Então, acho que eu espero ter respondido. Respondeu falo sim. Falo muito, gente. Falo muito. Professora, terrível. Não é, menina? Mas maravilhosa essa resposta. Ti, pode nos contar mais sobre o projeto Injeção de Autoestima? Eu adorava esse projeto. E o impacto que ele teve até a sua remodelação em 2022. Ele foi a primeira expressão que juntou ali o que seria direção de fotografia, tentando criar diálogos, entender essa coisa de nessa pose não é legal, assim eu fico feio, melhor um lado esquerdo, um lado direito. Por quê?
E aí me lembra muito Simon Sinek, com esse lance de qual o seu porquê. Mas por que você não se acha bonito assim? Ou não se acha bonito assim? Por que com os amigos você tira foto, mas na hora de fazer um ensaio com a família, o cara some e tal? Comecei a tentar entender esse tipo de comportamento. Aí veio aquele lance de estudar psicologia comportamental de compra, por que na hora de pagar se coloca que o cara tinha que pagar ou não. Aí comecei a juntar isso tudo. Tá, eu preciso dar uma injetada, colocar algum negócio. Aí fui pensando e veio, tá, autoestima, autoconfiança, gostar de si, autocuidado. Aí vem a versão, né, gourmet skincare. Aí eu, peraí, vamos fazer a skincare do afeto, injeção de autoestima. Beleza. Então, quando eu estiver lá fazendo um ensaio, algum trabalho, eu vou começar a colocar pequenas injeções. E foi antes da pandemia, não foi? Foi. A injeção de autoestima que você criou na Curiosamente, se fosse com o mesmo nome e formato de negócio, ele teria 10 anos hoje, esse projeto. Então, de fato, ele, Fênix, renasceu, remodelou em 2022. E aí, quando entrou esse lance de educação, empreendedorismo, bom, já entendi qual é o barato de ficar mostrando para as pessoas que elas precisam se conhecer. E se conhecer passa por se autoconhecer. Então, às vezes, a gente dá aquela chacoalhada, aqueles beliscões. Então, a injeção de autoestima foi entrando nos negócios, ou o negócio foi entrando em injeção. Aí, quando eu parei, vamos entender que você não é mais só fotógrafo. Você já está trabalhando com alguma coisa ali de, olha, faz assim, faz assado. E se for melhor assim, às vezes só a escuta ativa, a pessoa fala, preciso desabafar. Fala em 10 minutos de alguma coisa, estou com uma ideia. E aquela ideia vira uma ideia de negócio. E aí começa a acontecer quando ela tinha que desabafar, porque a gente foi perdendo o costume antigo de conversar. Não por conta de rede social, algo do tipo, mas em rede social, quem conversa hoje? Poucas pessoas conseguem ter vontade de falar com o outro. Porque a conexão, seja rede social, que seria socializar na rede, foi meio que desconectada. Os Wi-Fi não estão pegando por aí. E aí, bom, vamos começar a injetar essa parada na galera, que é, olha só, você é bom sim, cara. Então, uma injeção de autoestima aqui, vamos lá. Só que ainda não era aquele tipo, porque eu comecei a beirar uns assuntos que, além de ser descoberta particularmente, mas também começou a dar um conflito que era justamente, espera aí, tem um homem falando de atravessamento, de racismo, de machismo, de não sei o quê, tá errado isso daí. Você é hétero mesmo? E não sei o quê? E não sei o que lá, tem alguma parada errada. Eu não sou muito de ficar ligando para essas coisas, porque eu falo algumas verdades. Aí eu falei, então, não vai rolar, tem que ser alguma outra coisa. Aí veio esse negócio de modelo de negócio. Que legal, vamos estudar esses negócios de modelo de negócio, que aí eu vou entrar num rótulo de modelo de negócio e falar assim, isso aqui não é meu departamento, não vou responder, eu vou responder. Ou, quem é você? De novo, um lado do propósito. Eu comecei a perceber que, tá, esse aqui sou eu. Esse eu antes de empreendedor, esse eu antes de fotógrafo, esse eu antes de tudo. Porque eu estava injetando autoestima nos outros, mas e eu? E em mim? Aí veio, né, os períodos mais sombrios, onde você tem depressão, ansiedade, questões com suicídio. Você começa a descobrir um monte de coisa. Tá, agora entendi a sacada. Então, vai ficar um pouquinho mais tranquilo de ver. Fácil não ficou. Brinco muito com meu pai que às vezes a gente sente saudade de ser ignorante. Porque quando a gente aprende, vê que é um caminho sem volta. Você aprender, tipo, que legal, eu tenho capacidade, tenho potencialidade, eu consigo. O tempo todo, né? Buscando, né? E aí te incomoda. Aí você fica com raiva de você mesmo porque você não está estudando alguma coisa que você gosta de estudar. Aí você está com preguiça, não sei o quê. Não, peraí, imagina você igual divertidamente falando sozinho. Olha só, não, você pode estudar mais, vamos lá. Aí tu está lá rodando Vocês cobram muito? Vocês cobram muito? Nossa, me cobram. Hoje em dia, não. Como foi há algum tempo atrás, chegava a ser aquela coisa tóxica, nociva, doentia, de você realmente pegar todas as pessoas que vinham e sabotar, e se diminuir, aquela coisa toda. Hoje em dia, não. Mas a gente não é de ferro. Terapia, então, terapia. tem dia que até a terapia vem assim, tipo, eita, carregada, hein? Aí você vai lá e, né, que é outro processo que muitas vezes, particularmente homens, demoram a entender isso. Essa questão da terapia. Do tabu criado para si mesmo de que o homem não pode ser sensível, Gente, aquela coisa toda. É vida. Terapia é vida. Eu descobri na pandemia. Eu me cobro muito, muito de tudo. Acho que o tema mais recorrente na minha terapia é esse. É tipo assim, por que você tem que querer ser perfeito em tudo? Exato. Por que você precisa ser perfeito em tudo para se gostar? Olha essa reflexão aí. O lance do erro, né? Porque você não pode errar. Mas Ou aí... se errar, por que você vai se punir pelo erro? Se erro não pode ser ponto de aprendizado? Tem que ser uma punição? É como se você errou, te bate em você não mesmo, pode. sabe? A gente me traz um alívio tão grande ouvir isso de vocês. Então, eu vou te falar uma coisa. A minha terapia é afrocentrada, né? E aí a gente conversa um pouco sobre isso. Sobre por que
que a gente se cobra tanto e qual é... O que isso é? Isso é reflexo de quê? Né? Qual é a construção que a gente vem? A gente vem de uma construção, aquela construção que provavelmente a sua mãe falava para você, que você tem que ser o melhor. Você já é preto, você tem que ser o melhor de todos. Você entendeu? Então, eu acho que tem um pouco disso, tá? Não sei se eu pesei o clima aqui, mas eu acho que Não, mas caminha por aí. Então, você realmente tem que ir desconstruindo. A terapia, ela é o caminho para essa desconstrução, para que você não se cobre tanto, para que você abrace o erro. E aí, minha terapia também influenciou na minha prática pedagógica nesse sentido. Entendi. Porque eu aprendi com todos os meus caminhos que, na verdade, o erro também faz parte das construções. Esses pequenos... Tudo bem. E tá tudo bem. Você precisa errar. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Você precisa errar. Não tem como. Não tem como você aprender sem você errar. Porque senão você não está aprendendo. Você já sabia. Verdade. Entendeu? Se você está vivendo dessa maneira, de uma maneira que você não erra... prazos, né? Que a gente não se dá prazo. Isso. Ou se dá prazo demais. Eu tenho que, tanto tem que... Calma aí, tem que o quê? Uma vez eu vi... Tem que mesmo? Você tem que. Você tem que. Uma vez eu vi um podcast do Joel J. Que falava uma coisa muito assim. Alguém perguntou para ele numa situação que ele fala assim... Irmão, quem foi que mandou você fazer tanta coisa? Que ocorreria, o dia está cheio, não sei o quê. O dia está cheio de coisas que você realmente tem que fazer porque a sua vida tem essa construção? Ou você está fazendo tudo dos outros? Quando sobe alguma coisa, está só o bagaço? De fato, para a gente que vem de periferia, para a gente preta, essa coisa toda, já existe toda essa questão realmente de cobrança ou de algo mais sistêmico. Mas, e aí? Será que você só pode ser a pessoa que abre a porta para o outro? A não ser que você abra a porta para o outro e entre junto. Que antes um puxa o outro, isso é legal. Agora, vamos pegar, como exemplo, você falou da questão da feira, e por isso que não pesa o clima falar dessas coisas, porque a gente aprende que tem que ser o melhor, tem que ser o primeiro, essa coisa toda. Mas aí eu estou aqui vendendo a caneca, ela está vendendo água, e tem um cliente passando aqui na minha frente. Eu não tenho valor agregado no produto que está agora enriquecido, por que a gente não pode botar na mesma barraca e falar assim, água na caneca e gelada, porque ela é térmica e não sei o quê, que quem fez foi a Negachique, e começar a listar todo mundo ali e falar, olha só, a cadeia, que é a rede de nomes que está no final para esse produto pronto, a pessoa... Caraca, eu quero conhecer todo mundo. Mas não, primeiro eu, a minha caneca, é uma experiência. Você começa a ver experiência. Exatamente. É isso. Literalmente, esse coletivo, porque eu tenho um coletivo, né? Cultura na Veia. Eu amo. Maravilhoso. Amo, porque é justamente isso, essa troca, sabe? As pessoas ligam. Elisa, eu estou precisando de uma indicação. Agora eu vou dar uma indicação para um baita estilista, ele quer algumas empreendedoras, tipos de acessórios. Então, quer dizer, já vou ali no coletivo, meninas, preparem-se, entendeu? Então, isso é muito bacana, né? Quando isso ocorre, e as pessoas envolvidas tenham este olhar, né? Da coletividade, né? Porque nós não trabalhamos. Então, isso vem desse entendimento africano. O Ubuntu, ou Ubuntu, ele vem dessa ideia do eu sou porque nós somos. Né? E quando eu entendo que eu sou porque nós estamos aqui, eu consigo entender o olhar da coletividade. Né? É exatamente isso. Se você vende a água, eu vendo a caneca, e ela consegue vender o porta-canecas, a gente pode vender uma experiência. A gente agrega valor. Exatamente. Né? Você olha que a gente está aqui, né? No espaço que a gente chegou aqui, que é o padrão de qualquer shopping, qualquer lugar. Tem 10 negócios iguais que vendem a mesma coisa. E aí, em feiras populares, você vai ver esse tipo de cultura naturalmente. Mas espera aí, então deixa eu colocar essa coisa mais do que da troca, da soma. Da soma. Porque trocar, ok, eu vou lá, dou um melhor meu, é permuta, saudável, todo mundo ganha, legal. E outra coisa que você faz, que muita gente precisa saber, que é, uma coisa é falar por alguém. Eu vou lá e falo por você, represento um grupo, coletivo, enfim, alguma coisa. Outra coisa é falar com.
Porque você vira para cá, fala com o pessoal, você vira para cá, você fala com o pessoal. Esse pessoal se sente representado e entende que, olha só, eu consigo falar bem produzindo o meu crochê. Legal. Olha, e eu não sou do crochê, não, eu sou do microfone. Então, eu vou pro microfone quando você é do crochê, e aí soma e troca, soma e troca. Nunca subtrai, soma e troca, e logo transforma. E Isso. logo une, logo potencializa. E aí, quando potencializa, já dividiu, porque ganhou ramificações. E aí, a pessoa menos percebeu que ela está praticando várias questões ligadas à neurociência. Porque a célula, quando cresce, não se multiplica, ela vai se dividindo, aquela coisa toda. Exato. Aí você dói, cria uma casquinha, quando percebe, tá faltando pele. Não, ó, o corpo vai lá e reconstrói e fica mais forte, a unha não corta e cresce. E aí volta aquele papo da dor. Que dor é essa que a gente sente, ou que a gente promove, desde que seja uma dor que não seja masoquista, obviamente, mas uma dor construtiva. Para justamente somar, trocar, trocar, e assim vai potencializando. E o que é o erro, se não uma dor também, né? É isso. Parte do processo. Faz parte do Parte processo. do processo. E gente. dar voz, na verdade, é falar por, falar com e dar voz para, né? Porque é isso. Quando você monta, quando você tem as suas expositoras, você está dando voz a elas também. E é o que eu falo, quando eu pensei em criar a Feira Arte, eu fiquei muito preocupada. Falei, gente, eu não quero uma feirinha. Não estou menosprezando. Aquele padrão de feira que já tem. Não. Primeiro que vocês são empreendedoras, são expositoras. Então, aqui, muitas mulheres iam me procurarem. Como é que eu faço para participar da feirinha? Eu falei, desculpa, é a Feira Arte da Nega. Não está disponível, feirinha nós não temos. Feira Arte da Nega, aqui não é feirinha. Tá faltando entendeu? tempero aí. É isso. Entendeu? Vamos respeitar. Isso. E, ao mesmo tempo, eu cuido das minhas expositoras como empresárias. Falei, vocês são empresárias. Só que muitas delas, elas não se reconhecem. Sabe? A falta do reconhecimento. E é o trabalho que eu venho fazendo, devagarzinho, sabe? Construção, né? Reconstrução. A reconstrução. Eu falo, gente, vocês perceberam onde vocês estão? Porque aí eu faço um trabalho de mídia, eu faço um trabalho de divulgação. Muitas não têm nem rede social, não têm cartão de visita. Entendeu? Para você entender como que é a deficiência informativa, sabe? Então, assim, quando eu me coloco naquele lugar como uma empreendedora, uma CEO hoje da Nega Chique, eu falo, gente, eu não só vou ali para botar barraca para elas, não é isso. Eu preciso desse suporte. Ô, Lisa, se não for para isso, ou tô até fora. mais além do que isso. Por exemplo, eu não tenho cartão de visita faz tempo. Lógico, mas existe né? um ponto. Quando você entende que você falou a questão da construção da confiança, quando elas começarem a perceber e vão percebendo essa empresária que já está ali, mas que tem todo o processo de aprendizagem ou de reaprendizagem, de empoderamento, olha só, tem um negócio, ele pode crescer, escalar, seja lá o termo que for, e aí a pessoa vai percebendo de que ela cria uma identidade visual, no popular o brand, aquela coisa toda. Mas não e é aí, uma quando linguagem chega, simples para elas, entendeu? de uma maneira, Porque exatamente, de uma maneira simplificada, ela chega assim, quando alguém olhar para ela, é uma coisa que eu passo hoje. Não é nem por causa da questão do cabelo, que parece um pavão, onde eu chego as pessoas já percebem. Mas é tipo, faz parte da a sua pessoa, identidade. exatamente, o pessoal olha, cara, você faz alguma coisa com arte e educação. Isso aí. E aí, Perfil, né? eu já te vi em algum lugar, ou algo do tipo, mesmo que não tenha me visto mesmo, só esteja confundindo com outra pessoa, mas peraí, que elemento é esse? Tanto que quando eu entrei sem blazer. Aí eu falei assim, deixa eu ver como é que as pessoas vão olhar. Aí você coloca o blazer, parece que tá vendo, eita, lá vem o Roberto Justus da favela. Chegou. E a pessoa olha diferente, aí a pessoa fica meio assim, então, que impacto é esse que você está deixando? Que impressão é essa que você está colocando? E aí a pessoa vai chegar assim, então, porque no começo eu não tinha cartão de visita, não tinha nem vontade de falar, porque era um pouco de timidez. Como é que verdade. acontecia? Então, eu tinha um óculos vermelho, tinha um cabelo para chamar, o bigode para chamar atenção, para as pessoas virem. Você faz o quê? Opa, tem aqui 30 segundinhos que a vergonha dá uma brecha de leve para eu falar, dar o meu cartão de visita. Era o pitch. E aquele pitch elevador. Pitch. E aí, ai, que bom. Passou isso daí, agora está na hora de construir essa confiança. Para elas chegarem na feira, no mercado, lá vai fazer a xepa da feira de Irajá. Não, eu queria tanto comprar uma almofada, então eu faço. Eu sou falando de tal da marca, não sei o quê. Ela vai começar a fazer assim, eita, o que eu estou fazendo, gente? Mas Socorro. É um trabalho que Estou me nós temos que apresentando, eu estou fazer. divulgando. É um trabalho que nós temos que... E tomar paixão por isso. É isso aí. Vamos lá. Legal, né? É bom, né? É bom. Essa troca. Vamos, Joy. Pode nos contar mais sobre o conceito de responsabilidade social afrocentrada e como ele é aplicado no seu trabalho na Next Place Idiomas? Ai, gente. Então, Next Place Idiomas é a minha escola de ensino. O que seria a ideia de
responsabilidade social afrocentrada. Hoje a gente pensa, quando você pensa em responsabilidade social, você pensa no... Se você vender papel, você tem que plantar árvore. É meio que isso, né? Mas não se trata disso. Nós vivemos em sociedade e nós precisamos entender que todo e qualquer negócio tem um impacto social. Sim. A partir disso, a gente começa a refletir sobre... eu vou diminuir um pouquinho, ou aumentar, na verdade, o olhar para os nossos. Como que eu vou trazer essa responsabilidade social e para essa questão de África, essa questão dos pretos. Nós somos a maioria da população brasileira. Sim. E nós somos a maioria dos pobres brasileiros. Na verdade, isso é inversamente proporcional, não deveria ser dessa forma. Então, ok, eu entendo que responsabilidade social sou eu, enquanto empreendedora ou empresária, olhar para a sociedade de maneira que o meu negócio impacte para o desenvolvimento dele. Ok. O que eu faço com isso? Eu sou professora de inglês. Eu poderia só sentar e falar assim, gente, mas eu sou professora de inglês, não tem como impactar a sociedade nenhuma desse jeito. Eu aprendi aqui e estou ensinando uma galera. E aí eu olho e eu entendo que o inglês mudou minha vida. E eu entendo que, a partir do momento que eu ensino inglês a uma outra pessoa, eu dou a essa pessoa a possibilidade de ter a sua vida modificada também, transformada. Então, eu tinha até comentado com você, a gente estava conversando antes, sobre o My Legacy. O My Legacy, ele é a ideia de legado. Né? A ideia é que seja um projeto em que nós ensinemos mulheres não só a falar inglês, mas a ideia é começar com mulheres pretas, periféricas, e aí a gente consegue expandir, mas é afrocentrado. Sim. A ideia é fazer com que a gente consiga nivelar isso e aí a gente cresça, alcance as populações que estejam em situações de vulnerabilidade posteriormente, expandindo não só para os negros, sim, mas inicialmente para esses negros, e que a gente faça o seguinte processo. Eu ensino o inglês, sim, e depois eu ensino a ensinar. Ah, tá. Vai ser, na realidade, uma multiplicadora. Exatamente. Sim. Então, quando eu ensino a ensinar, eu dou a possibilidade de transformação. Olha, sim, que coisa bonita isso, né? Se você, como fotógrafo, ensina outra pessoa a fotografar, você dá a essa outra pessoa a possibilidade não só dela ser uma fotógrafa ou um fotógrafo, mas de também buscar entender técnicas para que posteriormente ele possa ensinar também. E isso parece uma coisa muito boba, parece uma coisa muito simples, mas para aquela uma pessoa que está dentro daquela situação, passando por aquela dificuldade, precisando ter a sua vida transformada, é o que vai mudar. É uma grande. É o que vai fazer com que isso, sou eu entendendo o meu lugar social, entendendo onde eu cheguei e tentando fazer com que, vamos, venham com você, né? É claro. Porque quando você entende a sua responsabilidade, a gente ouve muito isso, né? Não, mas, eu não fiz nada. Quem fez foi meu tataravô. Meu tataravô não está nem vivo mais. Tá. O que você está usufruindo dessa sua família? Você não tem nenhuma responsabilidade? Então, é isso. Aconteceu, eu ignoro a história. Eu não posso ignorar a história, né? Então, como eu não posso ignorar a história, eu preciso entender o meu cenário hoje, que é consequência do meu cenário lá atrás, e como eu vou fazer para modificar e alterar e equilibrar a sociedade. Então, a ideia de trazer essa responsabilidade social de maneira afrocentrada para a Next Place é fazer com que a gente tenha um curso social. Sabe, as nossas aulas, a gente tem videoaulas que são muito abaixo, o valor muito abaixo do mercado. Sim. E a gente faz esse trabalho, que é um trabalho barato, porque a gente entende que a educação ela não pode ser seletiva e elitista. Ela não pode, eu não posso. Se eu entendo a educação como um fator transformador, eu não posso
segurar e guardar como se fosse uma coisa minha. Eu preciso passar. Então, a ideia é você fazer com que mais pessoas, cada vez mais, aprendam o máximo possível. E tenham a possibilidade. Às vezes a pessoa vai aprender e aí ela faz outra coisa. Ela faz crochê. Entendeu? Mas aí ela vai fazer o crochê, aí ela sabendo inglês, o que ela vai fazer? Ela vai vender Ela vai vender para fora, vai conseguir dialogar. Exatamente. Entendeu? É isso. Exatamente. Às vezes você vai aprender, isso vai transformar a sua vida de modo que você vai trabalhar e virar um professor de inglês, mas às vezes você vai aprender e você é uma marisqueira. E tem um monte de turista. E você vai vender. Então, quais são os impactos que a gente pode gerar na nossa sociedade, né? Como que a gente consegue fazer isso acontecer? Eu acho que é essa reflexão que tem que ficar, assim. Muito, muito bom, né? Ai, gente, que energia. É isso. Tia, como a metodologia 4G foi desenvolvida e quais são os principais benefícios que ela traz para os pequenos negócios e empreendedores autônomos? Thiago Lopes. Se a gente pensar que a gente ouve lá de finança, contabilidade, estoque, eu costumo falar que é muito fácil falar dessas coisas porque tem muita gente boa, muita fonte de conteúdo bom, de graça, pago, o que for, mas falta um antes. A gente fala muito sobre essa gestão emocional. Já existe, não é nada novo, mas a gente fica naquele ciclo de inovar, ou seja, não inventar a roda e ver o que pode refinar, trazer para os nossos. Vamos falar sobre gestão emocional, sobre aquele lance de que quando você acorda, quando chega lá no final do dia, alguém te pergunta, ei, tudo bem? Você fala, tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Aí a segunda pergunta geralmente quebra você, porque você fala assim, então. E esse então, que é para doer mesmo, do tipo, vai acontecer? E aí, eu vindo a Joyce falar, me lembrou uma coisa que a gente ouve muito e fala muito o que acontece por trás dos bastidores, né? Como a gente fala muito, quem vê flash não vê corre. Isso. E quando você está lá no seu bastidor, que você geralmente dá os gritos e chora, mas educar também tem que ser, quando você está lá no bastidor, você rir porque deu certo. Você se sentir satisfeito e realizado. É bom, de uma maneira legítima, gente, sua. Bom. É muito né? bom. Outro dia mesmo Certo. eu postei no Instagram da escola da FC Educa sobre isso, né, quando a gente estava tentando criar uns vídeos para falar desse 4G, o que é isso, pessoal, para justamente trazer a ideia de 4G telefonia, mas como se fosse uma isca mesmo de falar. Eu postei um bumerangue de eu fazendo uma reunião com um aluno meu do ano passado, para a gente fazer parceria de negócio, ele virar oficineiro da escola. Sim. E aí eu peguei e disse, peraí, deixa eu aproveitar o momento lá e fiz uma história. Pense no professor feliz. Porque eu estava falando de igual para igual com um cara que tem 17 anos, mas que tem um e-commerce e que passou por mim. E eu falei assim, cara, então, estou falando... E ele disse tudo assim, não, senhor, não sei o que, irmão, o senhor está no céu, começa por aí. Bora, você pode mais, é isso aí mesmo. Você assistir suas aulas comigo na escola de noite. Então, assim... Ele é lá de São Paulo. Isso é resultado do seu caminho, foi você que trilhou isso. Ou uma aluna nossa que, quando ela entrou, professor, eu passei por tempero de favela. É o some da minha frente. Tchau. E aí, esses fatos foram acontecendo, eu pensei, então, vamos lá. 1G, gestão emocional. Essa coisa do autoconhecimento, de você também curtir as dores, no sentido de, tá, não foi legal. Vamos pegar lá uma ferramenta 5 lábios do H, ciclo PDCA, esse negócio todo de o que deu errado. Analisei, observei. Bom, deu errado isso daqui. Entendi. Então, vamos fazer agora certo. Porque, como diz o irmão Jacone, não é errando que você aprende, é corrigindo que você aprende. Isso. Então, entendeu o que aconteceu? Bora. Aí você aplica e deu certo, consegui ganhar agora 2 clientes no dia, não 1. Opa, legal. Consegui, hoje terminei aqui a minha lição, consegui no meu caderninho separar minhas finanças. Maravilha. Aí, por quê? Porque você está começando a curtir o que você está fazendo. Essa gestão emocional. Tanto o dia que hoje não estou para ninguém, hoje estou poucas ideias, beleza. Entende essa tua raiva, essa tua frustração, que pode ser uma notícia na TV, pode ser porque você procrastinou, o que seja. Isso. Aí você vai partir para uma situação que geralmente falam o contrário. Um empresário que tem lá as finanças em dia, ele é uma pessoa feliz. Eu já falo que é o contrário. A pessoa que é feliz ou entendeu quais são os processos dela de funcionamento, ela vai conseguir se organizar melhor, vai ter menos cansaço na cabeça, ela vai saber a hora de pausar. Não, peraí, segura um pouquinho, mereço sim tirar uma folga,
mereço fazer isso aqui, mereço pegar R$1 que seja e não vou gastar isso aqui. Então, aquela cerveja que ela toma no final de semana, hoje eu não vou tomar não porque eu não quero, porque eu entendi que esse dinheiro eu vou usar em outra coisa. Ou não, hoje eu vou tomar sim porque eu tô a fim de dar uma relaxada. Então, ela vai entendendo essa responsabilidade afetiva consigo mesmo. Tem um professor que eu tenho aula de vez em quando, que é o Pedro Calabres, que fala sobre isso. Se você não for o melhor amigo de você mesmo, você não é melhor amigo de ninguém. Sim. Até brinca com uma palavra, esqueci agora, o filósofo que ele cita que Deus falou para você ir lá amar o seu inimigo. E ele foi lá e amou a si mesmo. Ou seja, você tem que ser o seu maior adversário. Porque hoje o sistema de abaixo, de boleto de abaixo, disso aqui de abaixo, então seja o seu maior adversário ou ame o seu inimigo. Ou seja, vamos lá, vamos vencer as dificuldades, que muitas vezes você está lá, né, pô, a gestão emocional não está legal, então o resto não vai adiantar. Você não vai fazer conta, você não vai querer ir no mercado, você não vai querer fazer nada. Aí vai ter a feira para você ir lá fazer o teu serviço, você não vai fazer o teu corre. Aí sim, você parte para segundo G, que é a gestão financeira, porque isso é de berço, como ela falou, de pegar quanto que eu vou gastar de sabão, quanto que eu vou gastar de caloria, que seja. Você pode colocar até a parte da saúde, do tempo para chegar no local para vender. Eu preciso vender 10 miçangas, 5 miçangas. Aí isso vai começar a acontecer. Aí você vai para a gestão, né, financeira, mas já indo para um lado de venda, um lado comercial, e aí você vem já na gestão de imagem, que não é só essa imagem que a pessoa está vendo. É a imagem em mídia social, é a gestão enquanto foto. Então, a gente tem aquela galera lá que vai aprender a fotografia com o celular, mas não necessariamente para ser fotógrafo. Mas para chegar assim, bom, eu agora consigo tirar foto dessa caneca aqui, porque eu entendi que essa luz está legal, o ângulo está X, está Y. Aí eu posso colocar um papel laminado que não vai dar aquele reflexo, então eu entendi como é que funciona. E a pessoa fala, nossa, que foto incrível. Do lado de trás, nem sabe ela, tem uma caixa de leite. Com uma cartolina, então ela montou um estúdiozinho maneirinho, uma extensãozinha aqui, uma lâmpada que ela compra na luminária, não sei das contas ali, gastou 10 conto, montou aquele mini estúdio, e aí ela entende, caraca, aconteceu, aí ela volta para o primeiro G. Ela vai celebrar aquela pequena conquista. Aí, em vez de ela só ficar chorando porque está difícil, no final do dia, que a gente entende que a gente tem que desabafar realmente, ela vai chegar assim, peraí, não, eu consegui montar um mini estúdio. Foi essa reação que eu tive quando a gente formou 15 meninas, acho que a mais nova devia ter 55, 60, lá no Vidigal. Cara, a pessoa, então, tá certo isso aqui? Ela botou um batonzinho assim, sai da minha frente, vai, você já está fazendo, isso, está acontecendo. Né? Agora aí, vendo coisas... O Thiago dá aula de fotografia, né, para o celular? Fotografia com celular, de planejamento estratégico nesse sentido, que se você não tiver essa questão, não acontece. E a pandemia foi um dos episódios que fez muita gente se sacudir, que bom para esse lado, de chegar assim, peraí, já está ruim, mas o que eu posso fazer para não ficar tão ruim? Você lembra daquele? Agora, e aí, pelo menos, nem que seja por agora, nesse primeiro momentozinho de leve. E aí, depois que eu vi isso tudo, a gente tem que condensar isso num PDF, que seja, vamos colocar então, emoção, finança, planejamento e imagem. Aí isso aqui, aí eu lembro que eu peguei o celular assim, para fazer alguma coisa. Então, tem um tal de 4G aqui em cima. Vamos contextualizar isso aqui, 4G, que abre brecha para 5, para 6, para 7, para 10. Boa, e aí você vai lá e direcionar. E fica mais fácil de fazer uma fofoca boa. Não é? Porque a pessoa pega, peraí. Até o fato de fazer fofoca entra nessa questão do 4G. Que é do tipo, se você não quiser divulgar seu negócio, não for você a primeira pessoa, quem vai divulgar? Se você não for apaixonado pelo que você faz, quem vai ser apaixonado? É bom demais, né? Quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Pelo que a gente faz, eu amo demais o que eu faço. Bom demais, né? Muito bom. E eu acho que isso é muito bonito, né? Se você não ama, se você não ama o que você faz, se você não ama o que você tem, se você não ama o que você produz, como que o outro vai amar? Porque nós somos orgânicos, né? A gente consegue transmitir pelo nosso olhar. Então, por exemplo, as minhas produções... Às vezes, grandes desafios. Carnaval, o Thiago participou, acho que de todas as edições, né, Thiago? Foram 5 ou 6. E eu fui convidada para poder fazer a parte de cenografia. E quem era o mor do negócio? Milton Cunha. E aí? Ele tinha sido meu professor na faculdade. Eu falei, misericórdia. Resumindo, o primeiro ano passou e eu falei, caramba, aí no final ele chegou, parabéns, Elisa. Eu falei, é isso. Mas foi uma luta. O Thiago fez a cobertura, foi a primeira vez, né, em 2014. Foi nesse carnaval que ele desceu o sarrafo no fotógrafo que me derrubou do banco de madeira? Eu acredito que estava você aí do lado, as pessoas no stand da Brahma, se eu não me engano, e aquela loucura, Milton Cunha tá vindo ali, não sei o quê. E ele pegou o óculos dele e fez assim, olha só. Eita,
é minha foto, meu momento. E aquilo que foi no ano que teve o protesto da escola de samba em relação... Foi que eu fiz um protesto. Isso, protestinho que parou o Centro Sul-América. Parou o negócio. Protestinho que de leve, parou assim, o Centro aquelas Sul-América. 15 cabeças vindo desfilando e de repente chega. Então. Foi no Sul-América mesmo. Você chegou aí? Conheceu? Foi no Centro de Convenções Sul-América. Exatamente. Aí eu botei as modelos com a bola de gás preta, o véu preto. Até eu entrei nessa. Até eu estava produzido com a pintura corporativa aqui na cintura, fotografando, enfim. Porque todo mundo entrava. Porque qual era o contexto? Eu sempre levantei, valorizo, preciso valorizar os profissionais do carnaval, porque o meu viés cultural é carnaval, né? Eu sou gestora de carnaval. E aí nós temos uma grande parceira nossa, que é a Rony Graça, que é uma maquiadora artística. Então, todo ano ela participava comigo da produção, fazia os receptivos, né? Os modelos, e trazia as maquiadoras para justamente fazer o quê? Botar esse produto delas de frente. Então, as pessoas olhavam, caramba, maquiadora, quem fez? Aí tinha realmente o vucu-vucu. E as meninas faziam um receptivo. E esse ano eu criei um tema, cada dia era uma temática. Uhum. Aí, um dos dias, eu peguei e falei, gente... Aí foi um ano em que um tal de um prefeito não liberou verbo e tal, carnaval, sabe? Menina, aí eu peguei e falei, pronto, fazer um protestinho. Botei os modelos, aí eu tinha uma parceira que ela fez a cobertura do carnaval, ela me cedeu as fotos da Marquês de Sapucaí, então, com aquelas fotos, eu mandei fazer um vestido. Só à frente. Atrás, todo mundo, eu queria que viesse pelada. Aí não deixaram. Vamos impactar de leve. De né? leve. Aí vamos todo impactar, mas com calma. Aí eu botei só uma rede, as meninas de calcinha, assim, mas era para justificar. O carnaval merece respeito, então de frente todo mundo vestido, aí atrás não. Sabe? Mas literalmente com... porque não tinha dinheiro. Descoberto. Descoberto. Mas foi assim, foi um protesto, ficou lindo, né? As pessoas se emocionaram, foi bem legal. Aí vinha Inclusive, foi nesse que você fez um mini ensaio sensual no camarim. Não, para de graça, Thiago. Que Fez, sim. Ué, gente, falando em fofoca. Nós de carnaval, de teatro, É pra chocar, choca. Querida, é pra tirar, a gente tem que tirar ali, não tem Tá esse certo. negócio. Eu não Tá sou pra certo. isso, não, gente. Não sou pra isso, não. Elisa, nossa, faz assim, vira pra cá e daqui a pouco tá a Elisa lá assim, me tira daqui não, hein. Que Eu falei, ué, gente. Cheguei, agora eu cheguei, tô pronta. Carnaval é 1, 2, 3. Mas é isso. Então, assim, esse um dos trabalhos assim que eu fiz, participei com uma equipe bem legal e dever cumprido. É muito bacana. Tu falou de Rony Graça, foi bom. ela que me colocou no carnaval. Rony Graça, né? Uma puxa a outra. Eu botei ela te colocou, entendeu? E estamos aí. E ela hoje errou, ela faz comissão de frente, é uma maquiadora artística fantástica. Artística e social, né? Hoje ela faz mangueira, faz várias comissões de frente, pintura corporal. Fora os projetos que ele tá com a galera do Favela Mundo, por Isso, exemplo, que ela é turbante, é maquiagem. Maquiagem. O que ela não faz, né? Porque ela Vou trazer ela. multitalento. É multifacetada mesmo. Isso que eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo faz eu repensar alguns conceitos, alguns valores, sabe? Sobre o empreendedorismo. Que teve um tempinho, eu ouvi de uma pessoa falando que não se fala mais em empreendedorismo. Fala o quê? Aí Não eu se fala em fazer negócios. sabe? Tipo Então, assim. aí você para... Deve ser a geração Shark Tank Brasil. Entendeu? Não, tá mudando, já tá mudando. é. Vai chegar uma nova nomenclatura aí, vamos aguardar. Você está me entendendo? Eu falo, então, o que eu faço? O que eu estou fazendo esse tempo todo? Me poupe, né, gente? Vai fora. Mas é o que eu tô falando, assim, eles vão tentar agora que o pobre fala de empreender, Em busca. eu vou e busca empreender e entende, mas é o falar, tipo assim, agora o pobre fala, estou empreendendo, aí eles precisam chamar um outro nome. Entendeu? Porque aí não dá. Não tem como. Não tem como. Não dá pra ser assim. Entendeu? O pobre faz roda de conversa. Aí vem o Rico e fala, vamos fazer uma business talk, alguma coisa. Aí não sei o quê. É a mesma coisa, irmão. E que geralmente quem começou a fazer foram os nossos. Exatamente, é o que eu tô falando. Assim, vai chegar um novo nome. Vai chegar um novo nome. Elisa, Vem aí. Esse papo tá começando nem pra uma veia. Não, pois é. Vai dar um problema. Que vai dar tiro, porrada e bomba. Isso vai dar ruim. A gente vai ter que sair daqui escoltado. Adoro. Não, vamos parar. Vamos lá. com calma. Joy, qual foi o maior desafio ao fundar e dirigir a Next Place Idiomas?
fundar e dirigir a Next Place Idiomas, definitivamente. Não só foi como é ainda hoje, assim. Porque quando você se sente incomodado, a criação da Next Place veio de um incômodo. De um incômodo que era... Eu já dava aulas de inglês, mas muito me incomodava a maneira engessada como o ensino acontecia há 15 anos. E aí, beleza. Mas assim, eu tinha 24, 25 anos, talvez. Quem é você, querida, para querer inventar alguma coisa? Entendeu? Verdade. Quem é você? De onde Que vem autoridade você tem para isso? O que você fez na vida? Exato. Que caminho você trilhou para você chegar aqui agora e falar que isso aqui que a gente vem fazendo há décadas está errado? E aí, esse incômodo, eu acho que o maior desafio foi quebrar a barreira que me foi imposta, né? Que é de você não consegue, você não pode, você não sabe, não tem como. Quem é você? Cara, eu sou uma pessoa que olhou isso aqui e falou, pô, tá ruim. Meus alunos precisam de mais. Eu sou essa pessoa. E aí eu vou dar mais para os meus alunos. E se você achar que tá ruim, aí é problema seu. Aí eu venho começando essa construção com os meus alunos. Olha... Há quanto tempo tem a... A Next Place, ela tem 10 anos já. 10 anos. Isso faz com que eu pense que eu tinha 25. 24 foi quando começamos a ideia, mas eu tinha 25. E aí, o que acontece? Eu me vi muito incomodada com aquilo. Então, eu pensei, eu vou começar a transformar os meus. Vou mexendo aqui na minha sala de aula. Aí... Pô, eu tenho um sócio que é incrível e ele é aquela pessoa assim, vai, o que você precisa? E aí eu falava, tipo assim, preciso aplicar isso em uma escola. Quero pegar umas crianças e tentar fazer numa escola. Eu vou arrumar uma escola para você, calma aí. Aí ele arrumava a escola e falou, ai, meu Deus, ele arrumou uma escola. E agora? Ele fez o que precisava. É isso. É tipo assim, agora só depende de você, então eu vou chorar. Porque depende só de mim, agora eu não sei se eu consigo. Então, a grande verdade é que você quebrar a barreira do você não consegue, você entender que só depende de você e tudo bem depender de você. Porque... eu venho de um lugar que só depende de você. Deu ruim. Então, deu ruim, porque eu não consigo. Se só depende de mim, acabou. Então, quebrar essa barreira e entender que só depende de mim e tudo bem depender de mim. Tudo bem se outras pessoas quiserem agregar. Vamos construir isso aqui. E aí, eu comecei a ir aplicando o que eu vinha estudando, tudo com muita experimentação, para, então, criar um material. Então, teve muito trabalho de sala de aula, muito entendimento. O professor Luiz Machado tinha um curso de inglês também, porque a hemotologia, uma das formas que ele encontrou de aplicar e mostrar como a hemotologia funciona era através do ensino de línguas, pela promoção de situações que gerassem impactos e memórias positivas dentro da sala de aula, para que aquilo ali absorvesse na mente do aluno e ele pudesse acessar essa memória lá na frente. E aí eu comecei beleza, como é que eu consigo... O que eu consigo fazer com isso aqui? Como que isso aqui se encaixa na realidade hoje? E aí eu acho que o grande desafio da Next Place é se manter em movimento. Sim. Porque as pessoas ficam muito presas ao que elas criaram. Eu percebo que, principalmente na área da educação, é isso, né? Eu inventei um método. Esse método é meu e acabou, e não vai ter mais... Pronto, está feito. Não, cara. Porque você não inventou um método e parou no tempo. Você inventou um método e o tempo continua acontecendo. Então, você tem que estar se reinventando o tempo todo, inovando, né? Renovar. Você precisa estar adaptando aquilo que você criou às realidades. Então, o Yourself, que são as nossas videoaulas, o Yourself ele veio... durante a pandemia, cara, eu gravei grávida.
As aulas gravadas são gravadas por mim e pelo Bruno, que é o meu marido, que nem era meu marido na época. Mas assim, a gente já estava num relacionamento e a gente falou, cara, olha só, nós somos pessoas que vamos buscar fazer com que o social aconteça. Então, a gente precisa fazer ser incrível. Bora lá? Bora lá fazer ser incrível. Né? Fazer o incrível. Vamos ter que fazer ser incrível. Ai, aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que eu ia gravar. Eu descobri a gestação durante as gravações. E a última aula gravada, eu estou com uma barriga enorme. Porque tem que ser incrível. E vai ser agora. É agora. Não quero saber, tô grávida, tô com dor agora. Vai ser agora. Eu vou fazer e vamos lá. Não tinha porreta, hein, gente? Vamos lá. Ai, mas hoje eu tô... É isso. A gente vai pense, gravar não. isso aqui, eu vou vomitar ali rapidinho, mas segura que eu vou voltar para terminar isso aqui. Então, todos os processos são desafiadores. Mas quando você entende o seu propósito, quando você entende para onde você quer ir, o que você quer entregar, cara, só vai. Faz. Só faz. O restante acontece. Acontece. Arrasou, gata, arrasou. Tia, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao adaptar o projeto para focar em pequenas empresas e empreendedores periféricos? Tem 2 pessoas, 3, né? 2 da família e uma de fora, que se juntassem numa só, fizeram a composição dessa resposta aqui. Meus pais. Sim. Isso é inegável colocar. Primeiro porque pelo ponto de referência, que é essa referência afetiva justamente, né, de que não te ensinei tal ofício, mas eu tô aqui. Quando você acha que está sozinho, algo do tipo. Tanto que eu lembro até hoje que as primeiras lives que eu fiz em pandemia, quem lembra, é aquele ambiente escuro, ou seja, onde tinha pouca luz e vambora, beleza. E aí um dia eu cheguei assim, pai, então, preciso de uma luz, alguma coisa assim, pegou um cano de PVC, um pedaço de extensão. Eu lembro disso. E aí, lembro. Lembra disso? Então, e aí alguém falou numa live num dia depois, pô, tá mais claro e tal, bacana. Então, e aí eu vi, isso aqui. Loucura, né, o ring light, quando não estava ainda em alta, tava lá e tem até hoje, tá lá, eu uso para dar aula até hoje. Tá lá, né, bonitinho, o bocal da lâmpada de cima virou o pé embaixo, esquenta daqui, fogão e tal. Eu olhei assim, rapaz, eu não manjo desse negócio. E a outra que é o professor Nogueira, quando ele fala sobre amor, que amor é multiplicar. Fim. Renato Nogueira? Exato, o próprio. Maravilhoso. No dia que eu consegui botar numa live, ele, Dona Jacira, Eu lembro disso. Conceição do blog aí, eu falei, o que está acontecendo? Então, estou falando com a mãe do Emicida, estou falando com o professor Nogueira. E aí, e a luz bonitinho, e eu fazendo a live do Shopping Jardim Guadalupe. Eu falei, então, tá uma coisa acontecendo. E era uma live de encerramento, né? de um ciclo de 280 lives sem parar. Caraca. Segunda a sexta, né? Aquela maratona. Quando começou a falar de que ia abrir as coisas, eu falei assim, acabou o intensivo, minha faculdade de lives acabou, agora vamos começar a entender o que vai ser socialmente falando para levar isso para fora. Porque eu não falava de comunicação, em termos de ensinar algo do tipo, era aquela coisa do bastidor. Tá, acho que agora a parada aconteceu. Até eu participei dessas lives. Se não me engano, tu encerrou uma das temporadas. Foi sim. Então, assim, entendendo esse negócio de temporada, de roteiro, aquela coisa toda. E aí, né, a gente volta no tempo de novo, né? De pai e mãe que tá ali fazendo, que, né, você fala para fora, bora lá, bora lá, bora lá. Então, quando vem lá uma vozinha que fala assim, então, ninguém te quer, ninguém te ama. Assim, mas espera aí, naquele dia lá, que deu ruim, que faltou luz, eu falei, gente, então, vou ter que encerrar, faltou luz, ou vocês fecham os olhos e viram o podcast. A galera, tá bom. A gente foi no escuro, tela preta, todo mundo, a live rolando, eu com o professor meu de fotografia, Renato Stock, lá de São Paulo, trocando ideia, conheci ele no curso da Udemy, dali a gente virou amigo e tal, e daqui a pouco a luz volta, não, apaga a luz aí porque tava maneiro, ou seja, uma experiência diferente. Eu falei assim, então, deu um gás, deu aquela motivação, pensei, mas tá estranho, irmão, olha só, minha parede de tijolo, a luz é fraca, tá achando ruim, paga aí o Pix aí, ou então sai da live. Porque vontade a gente tem. Então, né, esse desafio de fazer essa coisa acontecer, né, de fazer assim, então, injeção de autoestima, vem todo esse histórico, que começa nessas loucuras da vida aí, que eu, na verdade, eu fui para um casamento aqui em Jacarepaguá, e aí quem me contratou foi a então psicóloga do projeto, que não era ainda, e aí no finalzinho ela foi me pagar, eu falei, Mary, então, você é psicóloga, né? Sou. Então, estou com uma ideia. Na verdade, assim, tem um projeto que a gente faz isso em escola. Que legal, tal. Pô, não, topo sim, vamos conversar. Mas somos quantos? Não, no momento, eu e você.
Mas Com essa assim, ideia tipo, é aqui. nóis, a gente vai em escola, a Mas gente eu vai vou sem ali, uma ideia. vamos em roda e tal, mas como assim? Então, Assim. aí, É né, isso. aconteceu, ela é considerada a nossa primeira Vingadora, tipo Capitão América, porque ela entrou nessa loucuragem e beleza, está até hoje com a gente, Ah, que com lindo. essa transformação toda. Então, Parabéns. né, esse desafio de encontrar teu propósito, o que você pode fazer, e mais do que você pensar, não tem escolha ou não consigo, é pensar assim, por que que eu não consigo? Meu pai falava isso desde pequeno com a gente lá em casa. Ah, não consigo. Por que você não consegue? Ah, mas por que você não consegue? Por quê? Mas tanto falar isso porque você não consegue, bom, pera aí, então o não consigo não entra no meu vocabulário. No máximo, não consigo agora. Agora. Por quê? Por quê? Porque eu não sei pegar na caneca ainda. Legal, então vamos treinar. E beleza. Só que entra uma preocupação nesse meio tempo, desse desafio. Acho que talvez o maior desafio é lembrar que cadê a próxima Elisa? Cadê o próximo Tiago, mas com outro nome? Você falou de Rony Graça. Rony Graça não tem 20 anos. A rua. Paulo Alcântara não tem mais 20 anos. As referências que a gente vai tendo... Eu falei com o Paulo outra vez, assim, um dia eu era aquele molequinho lá, que estava assim, que referência, jornalismo, não sei o quê. Não, mas a gente está falando aqui do mesmo patamar, não é dessa idade cronológica. Se trata bacana, do que a gente está trabalhando. Eu pensei, mas cadê o próximo? Não é o próximo Thiago, não quero outro igual, mas cadê as próximas lideranças? Eu não falo de lideranças que estão nas mídias, é a galera que muitas vezes não está na mídia, Porém, continuam que fazendo. está fazendo Sim. acontecer. Entendeu? Ainda Continuam tá fazendo, acontecendo. né? Porque eu tenho um amigo, inclusive, que ele fala: a Elisa não se posiciona politicamente. Ai, a minha resposta é simples. Eu falo, eu não me posiciono, eu simplesmente faço. Eu faço. Exato. Eu não É preciso me posicionar dentro Gritar. Ou Não. melhor, Isso eu acho que nós estamos fazendo é o quê? ou melhor, ele não vê o seu Entendeu? posicionamento, é ele que não vê. Entendeu? Então, assim, Você já está comunicando as nossas respostas estão aqui. Aí a gente volta. Se comunicar é se expressar. Não necessariamente falar, mas expressar. Entendeu? Elisa, Você se expressa de no várias dia que eu formas. tive que falar por 47 minutos com o slide rolando, eu tive que fazer isso uma semana antes, na sede da Microsoft, só para gente branca. Eu lembro que você me falou. falei assim, Lágrima eu falei no assim, cantinho irmão, do olho. eu falei, então... E só aconteceu por uma crise de ansiedade no mês anterior, porque eu tive um pico de ansiedade forte de madrugada, acordei, abri o laptop, deixa eu ver o que tem aqui de gasto de empreendedorismo no Simpa. Assim, eu joguei assim, hoje, 7 horas, não sei o que, Aí você eles faziam um escreveu. evento toda quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, faziam um encontrão e tal. Para os funcionários era como se fosse um Lalaubarol da vida, e eles traziam Lembro pessoas que de você fora. tinha me falado sobre isso. E aí eu peguei, vou lá, tem um amigo que vai apresentar lá, pô, Alexandre vai estar lá, vou lá ver. No meio da apresentação dele, inclusive o Thiago tá ali, fala do injeção de autoestima, o quê? Aí fiz um pitch dentro do pitch dele, que eles faziam 3 convidados, cada um falando durante quase 40 minutos, trazendo qualquer coisa, tema livre que fosse. E aí o cara falou, não, mês que vem tamo aí, pô, te chama? Eu, tá. E, mano, vou te voltar lá para Itaguaí, lá pro meu fim do mundo lá, que não tem nada, tá de boa. E uma semana... E aí, tudo certo para quarta-feira? Como assim tá tudo certo? O que está acontecendo? Me explica que negócio é esse. Não, você vai falar pro pessoal lá? Eu não vou, não. Como assim não vou falar? Me Vou explica nada. isso. Não, você vai, falar do teu projeto, os parceiros, isso aqui. Caraca, então vou ter que fazer um slide aqui, um pitch de 40 minutos. Doido, né? E aí você vê que a vida tá te dando umas cutucadas para você, Tá te empurrando. de repente, até falar para aqueles que não conseguem falar. Mas, ao mesmo tempo, te segurando o suficiente para você não subir o ego à cabeça e você achar que também agora é a voz de todo mundo. Vamos lá, é um chamado, é um dom, como cada um quiser chamar, mas entendeu qual é o negócio? E aí você vai ficar de frente, vai se posicionar mesmo sem querer se posicionar. Eu falo com os meus alunos em aula, que a gente não pode falar lá no meio da aula. Pessoa, e aí, de esquerda ou direita? WhatsApp. E já até sei. Aí você vai construindo essa situação até você ver que será que não estão vendo o nosso posicionamento ou a ignorância não deixa ver? Pois é. Essas coisinhas, né? Eu acho que também tem um pouco de querer pressionar para que você use palavras. Entendeu? Hoje as Essa palavras são um afirmação. pouco de... Elas são uma arma, né? Muita Então, coisa. a internet, principalmente, ela busca essa munição o tempo todo. E nós somos as pessoas que dão essa munição, né? Então, quando eles pedem, você precisa usar as suas palavras para você poder se posicionar. Para que eu pegue as suas palavras e possa usá-las como arma em algum momento. Te cancelar. Eu, hein? Entendeu? Um monte da receita, se cancelar o teu CPF. Não É difícil.
Joy, como você vê a evolução do ensino de línguas nos últimos 15 anos e quais tendências você considera mais importantes para o futuro? Bom, eu acho que nós tivemos muitas mudanças, né? Inicialmente, aquela ideia de, eu só aprendo com gramática, eu vou repetir. Aí eu só aprendo com escrevendo. Aí vou escrever um monte de texto. Não, vou ouvir várias situações e vou ficar falando aquelas situações. Hoje a gente consegue entender que o ensino ele tem que ser uma coisa mais geral, uma coisa mais ampla, né? Então, eu preciso levar em consideração. Eu acho que as mudanças são muito positivas, porque a gente passa a entender o aluno enquanto indivíduo. Então, quando você consegue perceber o aluno enquanto indivíduo, você consegue trabalhá-lo socialmente. E aí eu acho que a tendência é essa. A tendência é entender o social para que você consiga ensinar. Você vê na internet, por exemplo, várias pessoas ensinando Black English, que é o inglês que é falado lá no Harlem, no Brooklyn, que é o inglês que tem uma sonoridade que é um pouco mais africana, que é um pouco mais bruta. E aí, quando você consegue entender que existe o inglês indiano, o inglês do chinês, o inglês brasileiro, o inglês latino, cara, eu acho que a tendência é que você consiga perceber a multiplicidade da língua e, a partir disso, você entenda a necessidade do seu aluno para que ele consiga aprender. Um curso de inglês que eu acho que se preze tem que ensinar o inglês do Jornal Nacional. Posso falar Jornal Nacional aqui? Posso? Pode. Então, o inglês do Jornal Nacional. O que é o inglês do Jornal Nacional? É o português do Jornal Nacional. Ele não tem sotaque, ele não tem regra, ele é feito para que todo mundo consiga entender. Então, eu, enquanto professora de inglês, eu ensino o inglês do Jornal Nacional. Entendi isso, eu vejo a necessidade do meu aluno. O que você quer fazer com esse inglês? Para onde você vai? É quase um inglês personalizado, né? Porque a verdade tudo depende. Eu tive uma aluna que ela falava inglês muito bem, mas aí ela foi trabalhar com pessoas que falavam inglês britânico e ela falou, eu não sei nada. Acabou, não sei nada. E agora? E agora você vai começar a moldar o que você já tem para que você se adapte àquela realidade que você está vivendo. Eu tenho um trauma do verbo to be. É óbvio que você tem trauma do verbo to be. É claro, todo mundo tem trauma do verbo to be, porque ninguém sabe para que ele serve de verdade, entendeu? As pessoas que falam inglês sabem usar, mas não sabem também para que ele serve. E você é ensinado um monte de regras, mas você não sabe para quê. Então, ao invés de eu ensinar você, olha, I am, you are, he is, she is, it is, eu digo para você o seguinte, quando você quiser se apresentar, você usa o verbo to be. Pronto. Se quiser falar da sua profissão, você usa o verbo to be. Pronto. E aí eu tiro essa ideia de que a gramática está aqui porque tem que ser isso, e eu te ensino o uso. Entendi. Entendeu? Então, o futuro, imagino eu, ou creio eu, gostaria eu que fosse, essa consciência, essa socialização da língua com o objetivo. Ai, que maravilha. Obrigada, respondeu perfeitamente. Gente, infelizmente o nosso tempinho está acabando. É doloroso, mas olha, só que eu vou fazer o seguinte com vocês. Ainda tem algumas perguntinhas aqui do meu roteiro, eu não vou deixar passar. A minha equipe vai fazer contato com vocês para vocês responderem para a gente e colocar na nossa página. E em outra oportunidade, óbvio que eu vou convidar vocês novamente, porque o negócio foi bom demais. Foi bom, né? A minha diretora está lá fora, ela toda hora vendo 14, faltam 5, faltam 10. Eu falei, tá bom, já vi, mas não vou parar agora. Já entendi. Mas muito gostoso. Eu acredito que o nosso bate-papo hoje está sendo de grande valia para as empreendedoras, para nós mulheres que precisamos, para os homens também que estão dentro deste universo, né, que é buscando, né, uma orientação, até mesmo profissionais que sejam acessíveis, né, e que passam essas informações. Então, assim, eu convido vocês a voltar novamente. Muito obrigada. Breve.
porque tem muita coisa para a gente poder falar. Quero que depois a Joy fala mais sobre a escola, o Tiago falando mais sobre a escola dele. Falando sobre essa escola, Tiago. Falo. Entendeu? Então, FC Educa. FC, como é que é, onde acha, onde encontra, para a gente poder finalizar direitinho. É que a FC Educa ela começou em 2022, depois dessa remodelagem toda. Né? Que, então, Fala Comigo Empreendedor, mas ficou muito cansativo falar esse nome todo. Eu comecei a ficar brincando de soletrar em casa. Fala comigo, corta daqui, corta, FCE. Tá, mas você ensina, não ensina, é para educar, então o sufixo educa, fica mais palpável. Se não entender o que é FCE, mas tá, educa o quê? É sobre que assunto? Aí é isca, vamos trazer essa ideia. E aí a gente junta tudo, junta essa parte da gestão emocional, junta essa parte da gestão básica de quem empreende. São os 4 Gs. São os 4 Gs. Se é informal, aprender a se formalizar, como pode se formalizar. Às vezes é CLT, mas trabalha numa área diferente, então vai abrir um meio no outro sistema que consegue ter os 2 recolhimentos e melhorar, até pensando já em aposentadoria. Começa a falar sobre essa questão toda de quem é você e quem é o negócio, vai potencializando. A gente tem o canal do YouTube, que a gente chama lá de nossa FCE Flix, né? Que é o espaço lá que tem tudo lá. Bom. Tem o nosso espaço lá com vários conteúdos. Tem de neurociência, neuromarketing, tem saúde mental, tem fotografia. Ótimo. Tem antirracismo voltado para a educação, essa questão toda. E a gente está começando agora com novas turmas, tanto online como presencial, que essa aí eu não sabia nem se a produção podia ter falado, não sei. É porque nem minha equipe está sabendo. Nem a equipe está sabendo. Ah, você é dos meus também. Não, sou fofoqueiro, né? Então, tem turma de inovação, design thinking, que a gente está fazendo, já reto final, reaproveitamento de alimento para poder virar grana. Então, tipo assim, vamos para a xepa, para a feira, vamos falar com a galera do caixote que vai jogar aquele negócio fora, desenrolar, fiz negociação, fornecedor vai fazer um doce de caneco, sei lá, enfim. E as aulas presenciais, por enquanto, estão acontecendo num espaço lá na Penha, que é espaço de um casal de alunos nossos. Então, essa ideia de multiplicar, dia alunos agora são oficineiros também. E a gente tem aula online pelo Zoom, pelo YouTube, ou eu só quero receber mentoria porque eu já estou aqui com o negócio. Beleza, você vai lá na nossa comunidade FC Educa no WhatsApp, ou não quer entrar em grupo, tem o canal do WhatsApp também que você só recebe. Não quer entrar em nenhum do tipo, beleza, fica lá no Instagram, que é o @fce.educa. E lá tem várias coisas que vão acontecendo. Geralmente sou eu que falo mesmo, sou garoto de propaganda, sou saque, sou DM e sou faxineiro. E a gente vai lá porque já está ambientado para continuar trazendo essa simplificação, essa tradução, uma coisa mais leve do que seria empreender pela minha percepção. Entendi. E aí, a FC Educa está indo aí. E a gente está caçando espaço para dar aula também, porque a gente muitas vezes acaba adotando uma metodologia meio cigana, meio itinerante. Vai ficar muito distante, ou não tem internet, a gente vai lá na casa do fulano, a gente vai não sei aonde. Já fizemos aula na Quinta do Boa Vista, fizemos aula no Parque Ari Barroso na Penha, já aula aberta, aula de campo aberta, falando de negócios, com som dos pássaros, assistindo a natureza e roda de conversa. Né? Lindo, né? Então, trazendo formato, né? Bacana. Na verdade, nem novo, né? A gente está falando de coisas que devem ter uns 5 mil anos ou mais, né? Coisa ancestral, roda. Roda de contação mesmo. Mas estou falando assim, a realidade de... saindo daquele caixote. Desse engessamento. Esse é o tchan do FC Educa. Tem que ser um negócio que... É o fancy. Agora, o nome chique é coworking. Né? É mas é o ancestral. É o ancestral. É a roda de conversa. É a roda de conversa. Para que seja realmente aquela coisa de todo mundo se ver, se pertencer. E aí, vir desse lance do inconsciente de... eu sou com você, então o meu negócio ajuda o seu ajuda o meu, faz as collabs, aquela coisa acontece, aí a pessoa entende. Bom, entendi. Tipo assim, gente, quem tem um galo aí no bolso, você sabe que é R$50, não sabe? Os bacanas às vezes não sabem, mas a gente que é de quebrada sabe. Então, entendeu o simples, entendeu o formal, mas você vai ter que saber o que é network. Você vai ter que saber o que é benchmark, você vai ter que saber o que é isso. Então, é como se a gente fosse a base, preparando para o profissional, sabe? É uma pegada assim. E aí a FC Educa vai virando, hoje ela é uma escola de educação empreendedora para a galera que é aquele negócio que está empreendendo, que está no corre há 10, 20, 30 anos, mas que precisa dessa simplificação. Orientação mesmo, né? Refinar um pouco. Ou melhor, simplificar, tornar simples, não simplório. Entendi. Bonito. É isso, gente. Estamos finalizando mais um rapidinho, podcast posso só convidar as pessoas para acompanhar a minha página no Instagram? Achei que eu ia perder a oportunidade de chamar as pessoas para ver meus vídeos. Não, você vai convidar as pessoas sim. Você vai se despedir, vai falar onde é o seu canal, a sua página, e pode ficar super à vontade das considerações. Então, quero agradecer, na verdade, assim, foi
gostosinho pra Não caramba, foi? né? Nem Foi doeu, bom. né? Eu tava muito nervosa e, assim, eu achei maravilhoso. Acho que é importante, quero parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo. Realmente é muito necessário que a gente consiga levar a informação e que a gente consiga falar com a galera, né? Trazer. Isso é muito bom. Quero convidar as pessoas para acessarem o canal da Next Place, @NextPlace Idiomas no Instagram. Lá tem muita dica de inglês. Muita dica de inglês. A gente está com as nossas matrículas do Yourself, que é o nosso curso com as videoaulas abertas. Então, a gente está matriculando, a gente vai deixar direto, assim, entra em contato com a gente lá pelo nosso canal mesmo do Instagram. E a gente convida vocês, a gente abre um pouquinho para o pessoal que quiser ver uma apresentação. Tem a nossa comunidade, que também é no WhatsApp, e ela é uma comunidade ótima, porque é a hora que a galera troca, é a hora que a galera conversa, é a hora que a galera fala o que tem para falar, tira dúvida. A gente faz algumas aulas ao vivo, assim, para os nossos alunos. Então, é um projeto muito legal, é um projeto muito acessível, o valor é bem baixinho, para que as pessoas consigam aprender mesmo. A ideia é essa, sabe? É entregar tudo que a gente pode para que o máximo de pessoas consigam aprender. Então, @NextPlace Idiomas, NEXTPLACE Idiomas, lá no Instagram. Sigam a gente, pode comentar, entre em contato. Eu também respondo coisa lá direto. Então, vai ser um prazer. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pela sua presença também, por você estar aqui do meu ladinho, trazendo essa calma. Acho que é isso, gente. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Nós eu amei. Agradecemos da equipe, a indicação, o Cássio indicou você. Eu falei, caramba, maravilhoso, só tenho que agradecer toda a equipe, né, do Multistúdio. Às vezes eles fazem umas indicações com convidados que têm o perfil, então eles acertaram. Acertaram, né? Eu olhei e falei, acertaram, é isso. só tenho que agradecer. Tiago, fica à vontade. Primeira pergunta. Gente, vocês já viram essa caneca? Da Negra. Maravilhosa. Então. Casinha Sublimática, ela vai mandar para todos os nossos convidados. Casinha Sublimática, Berg, tá ouvindo, né? Olha o luxo, né? Você que está passando aqui fora também, aqui, tá? Todo mundo aqui, ó. É que a gente faz isso mesmo. Percebam. Eu acho que vai rolar um negócio com essas escolas aqui. Eu também acho. Porque ontem eu estava conversando com um professor de inglês, justamente, que já pega um inglês mais de África, e ela fala, vai acontecer um negócio, espere os próximos podcasts. Aguardem. E feliz porque, às vezes, aquilo que a gente falou aqui ao longo do papo, a gente não percebe, não sente verdadeiramente a coisa boa que é quando você está no lugar que você está. Isso. Que é você... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui, caraca, eu estou aqui no podcast, olha os papos, olha o poder falar com a experiência de vida que a gente teve, poder transmitir a experiência e ter muita coisa para viver. E eu achava que tu tinha uns 25 no máximo, 30. Ela, não, há 15 anos atrás, não sei o quê. Eu digo, então, o que está acontecendo? Por quê, gente? Deixa eu ficar quietinha aqui. Elisa, jovem Elisa. A jovenzinha de 51. Pois é. Conversa, mas é sério, a galera que está aqui atrás, escondida aqui nos bastidores, que faz isso aqui acontecer. E aí eu não acredito que chegar nesse momento aqui do podcast ele não ter tido nem 50 likes, nem 100, nem 200. Não é possível, não é possível. Cadê a câmera aqui? Olha para aqui, dá o zoom aqui, você aqui. Entendeu? Não tem como, gente. Joga seu like. Olha o nível, entendeu? Assim, para poder a gente ficar realmente feliz e fazer valer o que, de fato, os nossos ancestrais fizeram por nós e que a gente pode fazer por eles ainda, porque, vivo ou não, é contínuo, né? a gente está ali, exatamente, é contínuo. Gratidão a vocês, gratidão ao nosso público que está fazendo com que todo esse trabalho aconteça, a nossa equipe, que é uma equipe fantástica, e aos nossos parceiros, Casinha Sublimática, Mayra Festas, Multistúdio, Multiplan. Então, gratidão a todos, até porque o céu é o limite.